Assembleia de Deus em Vila 3, no Ministério de Alcântara. Hoje estamos aqui ao vivo para trazer mais uma aula, né? Mais uma aula da nossa CPAD, da revista, falando aí sobre a igreja eleita, falando sobre redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, vamos, nesta manhã, estudarmos, né, a nossa lição, a lição de número 7 hoje, né? Eu sou o presbítero João Francisco, nosso pastor presidente é o pastor Daniel Gomes e nosso pastor local é o presbítero Silvio Santos. Eu convido a todos para participarmos, né, desta aula, né? Pegue aí as suas anotações, né? Você tem aí para anotar e vamos todos, né, participarmos desta aula, em nome de Jesus. A nossa lição de hoje, né, 17 de maio de 2020, sobre o assunto que nos traz hoje é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nosso texto áureo se encontra no livro de Efésios, né, capítulo 2, verso 14, que nos diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, verso 14. E a verdade prática nos diz que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nossa leitura bíblica é no livro de Efésios, né, no capítulo 2, verso 14 ao verso 19, né? Vamos ler então? Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavas perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O objetivo da nossa lição hoje é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja. Louvado seja Deus. Então vamos para a nossa lição, amados. Vamos entrar na nossa introdução. Nosso comentarista, né? Nosso pastor nos traz aqui um entendimento que, se na lição anterior, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, Efésios capítulo 2, verso 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo dos gentios. Ele explica que esta mudança repousa na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2 e 13. Na presente lição, estudaremos e desdobraremos, né, desta mudança. Amém, amados? Glória a Deus. Então, nós já vamos entrar, né, no nosso tópico. Vamos aí estar estudando. Hoje vamos falar sobre a reconciliação entre homens e Deus, e entre judeus e gentios, né?
Domingo passado, os irmãos lembram a lição de número 6, que falamos sobre a circuncisão, né, e incircuncisão, que fazia um diferencial ali entre os judeus e entre os gentios, né? Gentios, aqueles povos que se rebelaram contra Deus ali no início, né? Em Gênesis capítulo 6, capítulo 11, né? Fazendo ali, profanando contra Deus, e nós vemos aí que não havia, né, um justo sequer. Todo o povo estava distante de Deus. Então nós vemos aí que, a partir do capítulo 12, Deus chama Abraão, né? Abraão para lhe servir, né? Abraão, então, ouve a voz de Deus, né? E faz ali uma aliança com Deus. Então, dali, Deus cria um povo para si, né? Deus cria ali um povo para si. E nós vemos aí hoje que é o povo de Israel, né? Através de um pacto, né? Que ali os judeus, né? Deus realizou com os judeus e eles assumiram esse compromisso. Vemos ali que havia a necessidade da circuncisão. Então, os incircuncisos eram aqueles que não estavam inclusos, né, na aliança com Deus. Eram aqueles que estavam apartados, separados, né, distante de Deus. Então, hoje nós vemos aí que o nosso comentarista, né, ele ainda, falando do livro de Efésios, na carta de Efésios, capítulo 12, aqui dando seguimento nos versículos, nós vamos entrar hoje aí que houve, né, irmãos, algo extraordinário, né, aconteceu e alterou a situação. A diferença repousa, né, na obra de Cristo fez em favor dos perdidos, ou dos perdidos pecadores, né? Então nós vemos aí que a remissão dos pecados exigia um derramamento de sangue, né? Nós vemos aí aqueles que estavam longe, né, aqueles que estavam distantes. Então nós agora fomos, né, alcançados, graças a Deus, né? Uma vez que era um compromisso que Deus tinha primeiro com os judeus, né? Nós vemos aí que a reconciliação, primeiro Deus tinha feito, né, uma aliança com os judeus, mas ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, né, como Jesus falou na sua palavra. Depois nós vemos aí que o evangelho foi estendido, né? A palavra de Deus foi estendida a nós, os gentios, né? E por fim, né, depois, quando Jesus se manifestou sobre esta terra, nós vemos aí que ambos os povos, né, Deus fez um para si. Amém, queridos? Então a lição de hoje, nós vamos aí entrar no primeiro tópico, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então nós vemos aí, que nos diz aqui a lição, que o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, mas nós vemos aí que havia esse critério, né, entre o povo judeu e o povo gentio, essa separação, né, que houve um exclusivismo deles, né, dizendo que somente eles eram o povo de Deus, somente eles que estavam certos, né, somente eles, né, tinham direito, né, às bênçãos de Deus. Mas nós vamos acompanhando aí as lições, vemos que Deus não faz acepção de pessoas. De uma vez que Deus já mandou, né, que o povo de Israel fosse referência, né, para todos os povos. Está lá em Isaías 49, verso 6, né, eles eram para ser o evangelizador do evangelho, né? E nós vemos aí que a palavra de Deus nos diz que o evangelho foi pregado primeiro, né, a Abraão, né? A palavra de Deus nos diz que o primeiro a ser evangelizado, né, foi Abraão. Está lá em Gálatas capítulo 13, verso 8, né? Abraão foi o primeiro a ser evangelizado, né? E pela fé, né, queridos? E pela fé, não pelas obras, né? Não pelas obras. Nós vimos aí que Abraão era um circunciso também, né? Josué capítulo 24, ali no primeiro versículo, né, a palavra nos diz ali, né, que os pais dele sacrificavam, né, ofereciam, né, adorações a ídolos, né? Então vemos uma tradição que vinha, né? Então ali todos eram incircuncisos, né? Todos eram incircuncisos, né? Todos eram pecadores, mas nós vemos aí que Deus chamou Abraão e Abraão ouviu, né? Creu na palavra do Senhor, né? A promessa que Deus fez, que te darei, né, uma terra.
e te farei, né, uma grande nação, e ele assim confiou no Senhor, e hoje vemos aí o reflexo, né, da persistência, né, do temor que Abraão teve, e hoje vemos aí a nação de Israel constituída sobre esta terra. Amém, queridos? Então fala lá em Isaías 49, 2 e 6, diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, veja só, irmãos, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, né, o povo de Deus, né, o povo de Israel, foi levantado por Deus, né, para anunciar, né, para que conhecessem, né, Deus, né, como soberano, como criador, né, como amor, como perdoador. Então Deus queria trazer a todos para si, né? Deus queria trazer todos. Nós vemos aí na lição passada, né? Não sei se eu comentei sobre os zelotes, né? Aqueles que enganjavam ali no judaísmo, né? Entre o povo de Israel, que eram ali aceitos, né? Como os estrangeiros, mas só que eles tinham que se circuncidar, né? Eles tinham que se circuncidar, tinham que ser batizados, né? Tinham que manter ali as tradições para fazer parte, né, do povo de Israel, né? Então, irmãos, nós vemos aí que o exclusivismo religioso, né, ele traz muitas separações, né, muitas separações. Hoje nós vemos aí em nosso meio, né, até muitas igrejas dizendo que a salvação está aqui nesta igreja, né? Isso não é, a palavra de Deus nos ensina assim, que a salvação está em Cristo Jesus, né, amados? Nós vemos aí que a palavra, né, leva ao alvo a Jesus Cristo. Não existe exclusivismo, né? Não existe nada separado, que é só aqui ou é só fazendo assim que vamos ser salvos, né? Então, nós vamos lá. Primeiro subtópico. A parede de separação entre os homens. Tratava-se de uma analogia como as muralhas do templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir permitir um grego, né, ultrapassar esta barreira. Está em Atos capítulo 21, versos 28 e 30. Então ele está trazendo aqui, né, irmãos, né, como havia ali em Israel, havia ali no templo, né, do povo judeu, um muro, né, que separava, né, até no tempo de Jesus ainda, né, o templo estava ali erguido, vemos ali que havia um muro mais ou menos de 1,5 metros, né, que fazia uma separação, né. Então o povo gentil, eles não tinham acesso, né, eles ficavam olhando de longe ali o que acontecia lá dentro do templo, né, ali vê os sacrifícios ali, a fumaça, né, sendo ali queimada, né, as ofertas, né, sendo apresentadas. Então o povo ficava de longe, né? Mas aqui Paulo vai trazer, né, que não é o judaísmo, né? Não é o judaísmo, mas agora é em Cristo Jesus, né? Nós vemos aí que essa separação, né, ela exclui muitas pessoas, né? Exclui muitas pessoas, né? Distancia as pessoas, né? Então nós vemos aí que no meio da nossa sociedade, né, há muitas separações, né? Há muitas separações. No século passado, né, nós vimos aí que havia ali aquele muro de Berlim, né? Quem estudou, né, soube nessa história que aconteceu aqui na nossa civilização, né? Ali aquela separação entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma ideologia política, né, que havia ali de separação entre povos, né, de uma mesma nação, separando ali um lado por causa do capitalismo, outro lado por causa do socialismo. Então nós vemos aí que às vezes as pessoas criam situações, né? Criam situações para separar uns dos outros, né? E nós vemos aí que durou aquilo 28 anos, né? Sofrimento, famílias ali separadas, quem estava de um lado não podia passar para o outro, né? Então nós vemos ali que assim, irmãos, assim também, né, os judeus, né, tratavam, né, os gentios, né, separando. Então também dizia ali que não podiam passar, né? Não podiam ali passar para aquele outro lado, né?
Então havia até um aviso, né, diz os historiadores, que havia um aviso escrito em grego e latim, né, que dizia: os intrusos serão exterminados. Veja só, irmãos, o impedimento que criavam, né, de os gentios ter acesso, né, de ver as coisas de Deus. Então nos diz aí que a palavra, né, de João capítulo 4, a palavra do nosso Senhor Jesus, João capítulo 4, verso 23 e 24, né, quando Jesus falava com aquela mulher samaritana, né, 4, 23 e 24, né, que nos diz assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o adoram em espírito e em verdade. Então, irmãos, Jesus veio derrubar essa barreira, né, essa diferenciação, esse exclusivismo, né, que os judeus tinham, que era só para eles, que era só deles, né? Então Paulo vai trazer aqui, né, que Jesus derrubou, né? Agora, né, nós somos todos são iguais perante Deus, todos somos iguais perante Deus, tanto judeus, né, como os gentios, todos, né, pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Então todos tinham que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então nós vimos ali que muitos judeus iam se convertendo, muitos judeus, né, iam aceitando, né, recebendo a palavra que Jesus trazia, iam reconhecendo realmente que ele era o enviado, o Messias do Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos lá, o segundo tópico: a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, e esta barreira era tanto literal como espiritual. Mas por meio do método da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Está aí, né, queridos? A palavra de Deus trazendo que Jesus, pelo seu sangue, né, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, né, nós vemos aí que derrubou, né, por méritos, né, do Senhor, né, não foi por mérito de homens não, né, queridos? Nós vemos aí que o Senhor apresentou a sua vida, teve ali a sua morte de cruz, né? Então agora não somos mais aqueles, né, que peregrinam por esta terra sem destino, né? Não somos mais aqueles largados, esquecidos, né? Mas o Senhor nos deu oportunidade, né? Nos deu oportunidade, né, de nós a recebermos, né, a salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E pelo sangue de Cristo temos livre entrada. Está lá em Hebreus capítulo 10, né? Hebreus capítulo 10, uma referência aqui que o nosso pastor nos traz, né, na nossa lição. Hebreus capítulo 10 e versículo 19. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, querido, nós agora, né, não tem quem nos impeça, né, de receber, de estarmos próximos de Deus, né? Agora nós temos, né, a ousadia de estarmos dentro do templo de Deus, na presença de Deus, né, adorando ao Senhor. Não é mais dos judeus, o judeu está lá, né, o israelita está lá, né, a sua cultura está lá, ele quiser se circuncidar, continua se circuncidando, né, mas nós, gentios, não havemos necessidade de fazermos essas tradições. Apenas nós temos que, sim, receber Jesus Cristo, né? Jesus, a palavra bem fala que Paulo diz que não é mais a circuncisão ou a circuncisão, né, que vai nos salvar, mas é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todos nós, né, os que estávamos no templo, né, nem todos nós que estávamos no templo eram adoradores, mas agora, através de Cristo Jesus, né, nos faz adoradores do Pai. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós vemos aí que em Cristo Jesus, né, nós fomos aí uma nova comunidade, né? Agora nós somos uma nova comunidade, somos um povo só, né? Regida pela fé que opera através do amor de Deus. Então, o amor de Deus nos constrange, né? Nos constrange através de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que assim nós
possamos nos amar uns aos outros, né? Assim como Deus não faz acepção de pessoas, né? Nós temos aí que todos olharmos uns para os outros e sabemos que todos nós pertencemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico aqui nos diz que o conceito da lei dos mandamentos, o conceito da lei dos mandamentos, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, ou seja, né, a lei moral, né, a lei cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Então, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como convém, como meio de salvação. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. A lei cerimonial é cedida como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Colossenses 2, 11 e 16, vai nos trazer aí uma referência. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, nós vemos aí, irmãos, que eles observavam bem os mandamentos, né? Eles observavam bem os mandamentos, mas, no entanto, o coração deles não estava, né, voltado para as coisas de Deus, né? Para realizar a vontade de Deus. Tinha só um religiosismo ali, né? Fazia ali, né, seus cerimoniais, né? Então, no entanto, nós vemos ali que havia 613 preceitos, né, ali entre os mandamentos, né, entre os judeus. Mas só que eles não cumpriam, não conseguiam cumprir esses mandamentos, né? Eles tropeçavam, eles caíam, né? Eles realmente não conseguiam aí finalizar todos esses mandamentos, né? Então, nós vemos aí, né, que Paulo nos traz o entendimento, né, que o mandamento não opera, né, não opera a santificação. Era isso, né, que a palavra de Deus vai nos trazer, né? Os mandamentos não operam a santificação, apenas nos lembra a necessidade dela, né? Nós vamos ver aí que não podemos pecar, né? Não podemos errar, né? Temos que fazer a vontade de Deus, né? A lei vai nos ajudar, né, a seguir uma conduta perante Deus, né? Então, a santificação hoje, ela é operada pelo sangue de Jesus Cristo, né? Pela palavra de Deus, pela habitação do Espírito Santo. É nesse sentido, né, que Cristo anulou a lei, né? Então, nós vemos aí que tínhamos aí a lei, né, a lei moral, né, a lei civil, né, mosaica, que nos fala aí, a lei civil era restrita, né, aos israelitas como cidadão, no dia a dia, né? Essa é a lei civil deles lá, regulava as relações, né, direitos, obrigações, né, juízos sobre o que tinha acontecido em Israel. Essa era a lei civil, né? A lei moral, né, nós vemos aí que a lei moral trazia aí os mandamentos de Deus, né? Trazia os mandamentos de Deus, exceto o sábado, né, que era dado como uma das leis cerimoniais, né? Exceto essa do sábado, que no Novo Testamento não vemos a guarda do sábado, né? A palavra de Deus não nos traz esse ensinamento, né? Mas, né, a conduta, né, dos mandamentos ainda está em vigor, como traz aqui o nosso comentarista, né? Ainda em vigor como padrão de conduta, né, para nós, não como meio de salvação, ou como achavam ali os judeus, né, que preservando a lei de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, seriam salvos, né? Seriam salvos. Então, nós vemos aí que os mandamentos, eles levam o cristão a descobrir a natureza e o poder do pecado. É isso que é a lei, né? A lei da conduta, né, que o Senhor deixou, é para nós observarmos, né? Está lá em Romanos capítulo 3, verso 20, Paulo ainda nos alerta, a lei é boa, a lei é santa, né? Mas nós vemos aí que eles colocavam isso como excelência, né? Não, se realizarmos, seremos salvos. Agora, a palavra de Deus vem nos trazer, né, que a lei não salva, né? Ela apenas nos corrige, Está aqui em Romanos capítulo 3, verso 20, né, uma referência da palavra de Deus, que Paulo nos fala assim,
Romanos, capítulo 3, verso 20. Verso 20, deixa eu ver. Sim, diz aqui, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, irmão, a lei está aí, né? A conduta, né, que Deus nos manda ali, né, dos 10 mandamentos, né, todo aquele procedimento que temos que realizar ali, ela vai, né, levar o conhecimento que nós estamos pecando, né, e que nós precisamos, né, através da presença do Espírito Santo, né, santificarmos a nossa vida, né, através de Cristo Jesus. Não adianta nada nós estarmos fora da presença de Deus e tentar cumprir, né, sem ter, né, Jesus Cristo em nossas vidas, né? Nós vamos aí por um caminho errôneo, louvado seja Deus. Então, queridos, a lei cerimonial, né, que nos fala aqui as 3 divisões da lei, né? A lei cerimonial, ela toda aquela que era colocada, né, a nível de ritual no templo, né? Essa era a lei cerimonial, né? Todo aquele sacrifício que era realizado ali no templo, né, como padrão, né? Não, essa lei, ela foi aí por Deus, né, como diz a palavra, revogada por Deus, essa lei aí, né? Nós vemos aí que não precisa mais, foi cumprida em Cristo Jesus. É um dos assuntos que nós vamos entrar agora no próximo aqui. Então, nós vemos aí que os judeus, né, queriam que permanecesse todo esse cerimonial, toda essa lei mas em Cristo Jesus foi cumprida toda a lei, né? Toda a lei de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. O subcopo 4, né, vai falar-nos mais claramente que é a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos. Está vendo aí? Que consistia em ordenanças, né? Está lá em Efésios 2, 15b. Esta revelação nos diz, essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7, 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então a palavra de Deus nos diz que o véu, né, rasgou-se de alto a baixo, né? E Jesus falou: eis que está tudo consumado, ou seja, está tudo pago. Então não havia mais necessidade de estar oferecendo aquele sacrifício, né, que o sacerdote ali oferecia, né, que o sumo sacerdote uma vez por ano entrava ali no templo, né, para oferecer por si e pelo povo. Agora em Cristo Jesus, irmãos, né, foi cumprida a lei de Deus, né? Jesus veio ali, realizou, né, todos aqueles mandamentos de Deus, obedeceu, né? A Bíblia diz que não achou nele pecado, não havia nele pecado, né? Foi o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Então nós vemos aí que a palavra de Deus nos diz que a lei foi revogada, né, os mandamentos, né, cerimonial, a eliminação então das barreiras que havia, né, as barreiras que haviam. As cerimônias foram cumpridas nele ao tirar isto do caminho, né? Ele formou então agora a igreja, está lá em Hebreus capítulo 7 e 27. Então nós vemos aí que em Jesus Cristo, né, cumpriu-se, né, toda a obra de Deus. Tudo aquilo que havia, né, no Antigo Testamento, né, que havia ali no tabernáculo, que havia ali no templo, né, onde ali no templo, ali na época de Davi, de Salomão, já não havia mais nada dentro da arca, né, a arca estava vazia, né, era, vamos dizer ali, uma celebração fajuda que os judeus, né, realizavam ali no tempo de Herodes também, né, na época de Jesus, né, apenas jogavam ali, né, um sangue sobre uma pedra. Então não havia nada, irmãos, né? O povo estava ali desorientado, o povo já estava
distante de Deus, né? Então havia necessidade, né? Todos tinham pecados, né? Diz a palavra de Deus que Deus não achou ali, não viu um justo sequer, né? Está lá em Romanos capítulo 3, verso 9, né? Capítulo 3 de Romanos, verso 9, diz assim: pois de maneira demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Está vendo aí, queridos? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só. Então, queridos, nós vemos aí a necessidade, né, da vinda de Jesus Cristo para a salvação, né, tanto dos gentios como dos judeus. Então nós vemos aí que a reconciliação veio primeiro para quem, irmãos? Veio primeiro para os judeus, né? O Senhor pregou aos judeus, né? O Senhor Jesus pregava ali para os judeus, né? Para que pudesse se arrepender, para que pudesse se converter, né? Largar, né, as suas tradições, o seu religiosismo, né? E acreditar, né, no Messias. Mas não foi assim que eles fizeram, né? Eles pegaram o próprio Jesus e o crucificaram, porque eles queriam viver a sua própria vida, né? Eles não queriam, né, não reconheciam a Jesus como Salvador, como libertador. Então, irmãos, nós vemos aí que também, né, o Senhor veio para os gentios, que somos nós, né? E assim o Senhor Jesus, ele ligou ambos os povos. Nós vemos aí que foi uma discussão ali entre a igreja no princípio, entre os povos, né? Entre os gentios, né? Paulo teve que ali fazer-se, né, como líder, para que pudesse reconhecer que o Senhor amava todos, né? Naquela questão de Cornélio, né, aquele centurião romano, né, que foi ali Pedro evangelizar na sua casa, né, e ele também, Deus aceitou, né, e Deus visitou a casa de Cornélio. Nós vemos aí que estava também a salvação. Pedro entendeu que os gentios também tinham direito ao evangelho, não era somente, né, os judeus. Então vamos aí para o nosso tópico 2, aqui para adiantarmos. Diz aqui: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz, subtópico 1. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, e prometeu assim a paz. Então nós vemos aí esse conceito de paz, né, irmãos? O que nós ouvimos tanto falar de paz, né? Paz entre os homens. Então nós vemos aí que a história, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, lá em Nova York, né, onde está a ONU, todos conhecem, né, a Organização das Nações Unidas, ali há uma placa, né, uma placa comemorativa, né, instalada nas instalações da ONU, no qual ela tem uma passagem bíblica, né, que se encontra, né, lá em livro de Isaías, capítulo 2 e verso 4. Então nós vemos aí que o objetivo, né, nunca foi alcançado, né, entre os homens, né, entre as nações. Eles tinham o objetivo de buscar a paz entre as nações, mas nós vemos aí, né, que nunca puderam alcançar essa paz. Mas a palavra de Deus vem nos trazer, através de Paulo, né, o conceito, né, que há de paz em Cristo Jesus. Nós vemos aí que a paz que tantos homens esperavam, né, alcançar. Nós vemos aí que a paz com Deus, né, a paz com Deus, né, ela é cultivada todos os dias, amado, todos os dias de nossas vidas, né? Nós destacamos aí o fruto do Espírito Santo, né, que nos leva à paz com Deus.
Então, a paz, né, que a Bíblia nos fala, né, a paz que a Bíblia nos fala sobre a ótica bíblica, não é a ausência de problemas, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Mas tede bom ânimo, eu venci o mundo, né? Mas nós vemos aí que ela nos mantém firme e confiante no Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos ao subtópico 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. E isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João capítulo 14, versos 23 a 27. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, e entre judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus. Então era isso que o povo precisava, irmãos, era isso que o povo precisava. Precisava da paz com Deus, né? Precisava, né, necessitava dessa paz. Então nós vemos aí que esse termo de paz, né, ela traz relações harmônicas, né, entre homens e entre nações, amizades e descanso, relações harmonizadas entre Deus e os homens. Então nós vemos aí que quando a vinda do Messias era promessa de quê? De vitória e promessa de paz. Está lá em Isaías capítulo 9, verso 6, né, que a palavra de Deus nos diz, né, que haveria, né, ele viria, né, ele é o príncipe da paz. Também o conceito da paz, né, está lá em Ezequiel capítulo 37. Também nos fala a nossa paz, Miqueias. Chegou a paz entre os homens, lá em Lucas 2 e 14. E a paz como herança, né, que o Senhor prometeu, João 16, é a mensagem da paz, que é Cristo Jesus. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem circuncisão. Foi Cristo que criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, e a etnia e a classe social desapareceram. Está lá em Romanos capítulo 2, verso 11, e Gálatas capítulo 3, e verso 28. Então, irmãos, ninguém é superior um ao outro, né? Nós carecemos de Deus, nós necessitamos da graça de Deus. Então, nós vemos aí que, né, aquela intriga, aquela briga, né, que havia entre os homens, né, o Senhor reconciliou em um novo homem, né? Em um novo homem, diz a palavra de Deus. Então, seja a unidade espiritual, né, dos judeus e gentios, né, forma só um corpo, o corpo de Cristo. E não pode mais haver esses privilégios, nem essas diferenças. Então, Cristo veio nos unir aí, irmãos, né? Não podemos ter mais aí inimizade entre os homens, né? Jesus veio trazer a paz entre todos, né? É isso que o mundo precisa, né? É isso que as nações precisam, é isso que os líderes precisam, né? Nós vemos aí muitos, né, se fantasiando, né? Nós vemos aí muitos aí de branco, muitos aí largando uma pomba como significado de paz, mas a paz que o povo necessita está em Cristo Jesus. Foi Ele que trouxe a paz. Os conflitos sempre vão haver nesse mundo, irmão. As intrigas vão haver nesse mundo ainda, porque aqui estamos ainda, né? Porque o príncipe desse mundo ainda está aqui neste mundo, né? Mas a paz que nós precisamos está em Cristo Jesus, ou seja, a confiança, né? A certeza, a necessidade está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos aí para o último tópico, né? Tópico 3, né? Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens.
Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro subtópico: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus capítulo 12 e verso 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Marcos capítulo 15, verso 5. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. João 19, 7. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta e levou a nossa culpa e entregou o seu corpo para crucificação. E se fez maldição em nosso lugar. Então, queridos, nós vemos aí que primeiro, né, Jesus se entregou por nós, fez-se maldição por todos os povos. Nós vemos aí que ele levou a condenação, né, de morte, foi julgado entre os homens, né, e foi ali crucificado, né, era um símbolo de maldito, né, entre o povo, ali entre o povo judeu, né, nós vemos ali entre o povo romano, né, entre os gentios, né, aquilo ali significava uma loucura, né, que foi feito. Então nós vemos ali que o réu, né, tinha aqueles sofrimentos, né, e vemos ali que Jesus, ele teve sofrimento moral, né, sofrimento físico e sofrimento espiritual, né. Ele foi morto sem culpa nenhuma, né, sem culpa nenhuma, não foi digno de proteção, né, não teve um advogado, né, para ser ali julgado a sua causa, os próprios líderes, né, religiosos o julgaram. Então nós vemos aí que isso não era uma coisa atual, né? Esse negócio de crucificação, a Bíblia já nos traz lá no Antigo Testamento, né? Já umas referências em Deuteronômio capítulo 21, verso 23, né? Que já era realizado assim. Então ali nos Romanos isso não era novidade, né? Então nós vemos aí que ele era açoitado, né? Nós vemos aí que Jesus foi ali pelas nossas pisaduras, né? Pelas nossas transgressões, ele foi ferido, como diz o profeta Isaías, né? Levou sobre si as nossas culpas, né? Se entregou por nós. Então nós vemos aí que Jesus, né, sofreu, né? Sofreu ali por nós. Então nós vemos aí que todo esse trajeto da via dolorosa, né? Todo esse sacrifício, né? Foi ali, Jesus se entregou por nós, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, né? Nós vemos ali que até o próprio sumo sacerdote, né, Caifás, né, ele reconheceu que realmente esse era o Filho de Deus. Ele até profetizou, né, está lá em João capítulo 11, verso 49, né, ele foi usado para profetizar, né, diz a palavra de Deus, João capítulo 11, né, 11, verso, Evangelho de João 11, versos de número 49, né, nos diz assim, que Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, não considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então está aí, né, irmãos? Já era um propósito de Deus, mas a forma, né, como foi, né, crucificado, né, nós vimos ali que foi como conhecido como maldito, né, o símbolo, né, da cruz. E hoje nós vemos que a cruz, né, é reconhecida como símbolo de bênção em nossas vidas, né? Subtópico 2 aí, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vigário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva de que Cristo é nossa paz, pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz.
e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, irmão, nós vemos aí que foi o sacrifício vicário, ou seja, né, o substituto, né? Jesus morreu em nosso lugar. Jesus foi lá e se entregou, né, por Maria, por João, né, por Silvio, por Arlas, né, por todos nós, né? Foi lá e entregou a sua vida na cruz para nos fazermos, né? E Jesus trouxe a vitória, né, sobre a morte, né? Jesus diz, Apocalipse, capítulo 1, verso 18, né, que Jesus tem a chave do inferno e da morte em suas mãos. Ou seja, ele veio trazer-nos a vida eterna, veio nos tirarmos, né, da morte eterna, da perdição eterna, né? Mas através de Cristo Jesus, nós agora temos a paz com Deus, como está lá em Romanos, né? A ira que estava posta, né, foi tirada, foi pagada uma dívida, né? Ele pagou uma dívida ali, e hoje nós temos acesso, glória a Deus, né? Hoje temos acesso ao Senhor. Então também diz que evangelizou a paz a vós. Ou seja, né, queridos, lá em Romanos capítulo 14, né, rapidinho aqui, que nosso tempo já está se findando aqui. Romanos capítulo 14, Paulo nos traz uma palavra no verso 17, né? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então não é nada daquilo da cerimonial, né, das ordenanças ali que havia, né, para os judeus, mas agora em Cristo Jesus nós vemos que não há necessidade, né? Os mandamentos não salvam ninguém, mas sim em Cristo Jesus, né, nós temos paz com Deus, né? É alegria, né, no Espírito Santo. O último subtópico, a reconciliação na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre homens e Deus. E no versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, 1 Pedro 2, 24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz, Colossenses 2 e 13. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Ou seja, né, queridos, né, não há mais judeus, não há mais gentios, né, agora, né, é um povo só para Deus. Ou seja, né, Jesus, né, constituiu a igreja para Deus, somos aí povo de Deus. Então, queridos, então nós vemos aí que agora uma nova comunidade é regida, né, pela fé que opera o amor de Deus. Então Jesus expiou por nós, pagou, né, pagou ali, quitou, perdoou, né, o pagamento da ofensa que havia. E agora já estamos reconciliados com o Senhor. Então, o milagre da reconciliação, né, e uma nova identidade espiritual, chamada um corpo de Cristo. Então, nós vemos aí que a sua inimizade, né, foi condenada à morte, como diz aí, né, o apóstolo Paulo, na cruz. Uma hostilidade entre povos não regenerados, né, e Deus que havia. Então, nós vemos aí que nós fomos aí, graças a Deus, né, agora unidos através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos aqui para a nossa conclusão, para concluirmos aqui a nossa aula. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as paredes e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, né? Muito obrigado pela sua atenção, né? Pelo seu carinho, né? Então, nós vemos aí que tudo, né, foi ordenado agora em Cristo Jesus. Jesus cumpriu a lei de Deus, Jesus foi o sacrifício de Deus, morrendo ali na cruz do Calvário por nós. Então, nós vamos
orar ao Senhor. Deixe aí seu comentário, né, suas perguntas, e nós, assim que possível, estaremos respondendo. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esta aula. Senhor Deus e Pai, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual o Senhor, Tu enviou, Senhor, para nós, agora unidos através de Cristo, Senhor, estamos reconciliados com o Senhor. Jesus pagou o nosso preço na cruz do Calvário, uma dívida que havia, Senhor, uma separação que havia, Senhor, aquilo que os judeus achavam exclusivo para eles, Senhor. Agora, Senhor, Tu fez um povo só, Senhor. Ó Deus, que aquele povo possa se converter, que aquele povo possa ser salvo, Senhor. Nós oramos pela paz em Jerusalém, Senhor. Ó Deus, que as nações possam te conhecer como Senhor. Ó Senhor, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, foi aí revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor, para nos salvar. Abençoa todos os nossos alunos, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, a todas as nossas escolas bíblicas dominicais. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.